Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a todos ricamente do canal Wilson Missionário Resgate de Alma para Cristo. Quero deixar uma palavra aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, os dois fundamentos, né? Jesus pregando dizia aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha. Jesus está falando aqui com aqueles que ouvem a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, deixou o espiritismo, deixou o candomblé, deixou a bruxaria, deixou a bebida, deixou o funk, deixou a balada, deixou as orgias, né? Deixou de ser homossexual. Então, se converteram a Jesus Cristo, se arrependeram, deixaram o pecado. Então Jesus compara esse povo com aqueles que estão edificados na rocha. A rocha é Jesus Cristo. A rocha é Cristo. A Bíblia diz que os ventos vêm, batem, porém não pode derrubar. Que ventos são esses? O vento da calúnia, o vento da discórdia, o vento das dificuldades, o vento da escassez que bate na vida da pessoa e não pode arrancar, porque está edificado na rocha, que é Cristo. Quem ouve a palavra de Deus e guarda, ele tem como prosperar nessa terra. O Senhor vai dizer aqui, vou dar sequência, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica serão comparados a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. A palavra insensato quer dizer um homem louco, que porém edificou a sua casa na areia. Isso é o homem que ouviu a palavra de Deus, se converteu ou não se converteu e muitas vezes não deu ouvido o que está escrito. O Senhor compara ele com um homem insensato, quer dizer louco, edificou a sua casa sobre areia, não teve estrutura espiritual, porque quem tem estrutura espiritual deixa o pecado, quem tem estrutura espiritual deixa as idolatrias. Que é idolatria? Adorar ídolo morto, né? Adorar ídolo vivo. A palavra de Deus nos vem dizendo assim. Então disse o Senhor aqui, vou dar sequência aqui nesse parágrafo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que desabou? Porque não deu ouvido à palavra de Deus. Porque quem não dá ouvido à palavra de Deus desaba. Ele desce na sepultura, né? A pessoa às vezes está lá na bruxaria, não deu ouvido à palavra de Deus, desceu no seio da terra. Ou a pessoa é crente e não deixa o pecado, não deixou as imoralidades, também desce ao seio da terra. A palavra de Deus é bem clara. Disse o Senhor, ela é transparente. Jesus diz aqui para nós finalizar, né? Porque as coisas de Deus, elas são com prudência, quer dizer com cuidado. As coisas de Deus é com cuidado, né? Disse o Senhor Jesus ali em 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. Ele fez uma comparação. Glória a Deus. As virgens, 5 virgens loucas
e 5 virgens insensata. Isso é, aqueles que estão estruturados na espiritualidade de Deus. Então, amados e queridos, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é pura. Ela é transparente. Glória a Deus. A palavra de Deus é mundial, global. Ela atravessa fronteiras. A palavra de Deus é mistério. Ela entra dentro da mente do ser humano, dentro do subconsciente, vai transformando a vida da pessoa abominável. Apóstolo Paulo pregando no capítulo 1 de aos Romanos, versículo 16. Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho transforma criminoso. Evangelho transforma traficante. Evangelho transforma cheirador de cocaína. Evangelho transforma fumador de maconha. Evangelho transforma ladrão. O evangelho é transformador. Glória a Deus. Porque o evangelho é puro, é santidade. A obra do evangelho é santidade, amados. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e na paz do nosso Deus.